agradecer a Deus pela vida, pela sua vida que está nos assistindo através das redes sociais. E quero compartilhar com você essa palavra nesta noite. E eu creio que esta palavra, assim como o louvor, tudo aquilo que será pregado nesta noite falará ao seu coração. Através desta palavra, eu quero colocar diante de Deus a sua vida e a sua família. A palavra de Deus em Salmos diz assim, Salmos 21. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guarda de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guarda a tua vida e a tua entrada, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, que nesta noite, Pai, através desta palavra, através do louvor, através da ministração, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, nesta noite aos nossos corações, ao coração daquele que está ouvindo, Senhor, através desta rede social. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa, essa família seja alcançada pelo poder que há no nome de Jesus. E nós cremos, Pai, que esta palavra é a resposta de muitos questionamentos que hoje em dia nós fazemos para nós mesmos, porque somente o Senhor é a resposta certa para tudo aquilo que estamos passando. Abençoa, Senhor, a vida de cada um nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, Senhor. E vá de encontro, através do Teu Santo Espírito, a casa. Entra, Senhor, adentra nesse lar, ó Deus. Faz morada nesse coração, Pai. É o que eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Desisti de tentar, de buscar.
só a ti. Que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
está à mesa, Ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Graça e paz, que Deus possa derramar sobre nossas vidas nessa noite, assim como já tem feito, na abertura do culto, na palavra que foi lida, nos louvores, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Em todo o tempo, Deus, em toda a história humana, em toda a trajetória bíblica, Deus sempre deu mandamentos, saídas para o povo. Sempre falou com o povo, em todas as direções. E hoje não é diferente. Não é diferente. O que nós vivemos hoje, no Evangelho, tentando entender o Evangelho, tentando entender a vontade de Deus nas nossas vidas, não é diferente. Deus hoje, Ele fala mais ainda com a gente. Ele derrama sempre da sua graça, do seu amor sobre nossas vidas, nos dando direção. Muitas vezes nós não demos ouvido, mas Deus está sempre nos falando. Eu começo esse tempo, desse primeiro dia da semana, convidando você a estar com a gente, assim como já estávamos juntos adorando e celebrando ao nosso Deus, a estar fazendo um tempo de meditação na palavra do Senhor. Aprove a mim nessa noite trazer aqui, repartir mais um tijolinho da palavra, como diz o pastor. Aprove a mim nessa noite trazer aqui uma reflexão na palavra. E eu quero lembrar você, antes de começar esse culto, que nós estamos passando por um momento muito triste no nosso tempo, na nossa época. Isso é meio... Toda vez nós podemos falar, porque todo mundo sabe isso. Nós já passamos no Brasil de 270 mil mortes por conta da pandemia. E eu estava pensando hoje sobre isso. É muito triste. É triste demais para as famílias que perderam seus entes queridos. E nós, como igreja, como cristãos, nós devemos tomar uma posição. Se fosse nos tempos antigos, nesta época nós estávamos com a nossa cabeça coberta de cinzas e vestidos de pano de saco, arrependidos, quebrantados na presença de Deus, buscando do Senhor, buscando um conserto, digamos assim, para a sociedade, para a humanidade. Mas a gente sabe que a realidade hoje como cristão é outra. Nós vivemos em um tempo diferente, onde todo mundo sabe, onde todo mundo
tem entendimento, todo mundo é rico em sabedoria, mas as ações não combinam, não batem, as informações não batem. O tema para a minha ministração dessa noite, para que a gente possa estar fazendo uma reflexão então, é testados no deserto. Testados no deserto. O meu texto base vai ser Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, mas antes eu quero abrir com um versículo que está no livro de Salmo 119, versículo 9, que é basicamente uma pergunta para que a gente possa entrar nesse tema. O versículo 9 do Salmo 119 diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, e eu quero trazer para nós. Como purificará o pai, o filho, o jovem, a esposa, o vô, a avó, o seu caminho? E o mesmo versículo, ele nos dá a resposta. Na parte B ele diz assim: observando conforme a tua palavra. Então o mesmo versículo nos faz uma pergunta, nos leva a uma reflexão, e o mesmo versículo nos mostra uma saída. Ele diz: como purificará o jovem então o seu caminho? Observando a palavra. Baseado nesse texto, nesse versículo, para iniciar então a nossa reflexão, eu quero convidar você a ir para o livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai nos relatar um momento da vida de Jesus, logo após ele ser batizado. O Espírito de Deus toma Jesus e ele é levado então pelo Espírito de Deus ao deserto. O texto fala que Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, para ser testado no deserto. E é nesse texto que eu quero basear a minha reflexão nessa noite. Paulo Borges Júnior fala que uma semana de primeira não começa na segunda. Então que eu e você nesse domingo possa ter essa reflexão e começar uma semana produtiva em pensamento bíblico, produtiva em entendimento bíblico. Que eu e você possa então abrir o nosso coração, o nosso entendimento, orar a Deus para que o nosso entendimento seja aberto, para que a gente possa entender realmente a palavra de Deus nas nossas vidas. Assim como o salmo que foi lido no início: levanto os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro, da onde vem a minha direção. Como eu falei, em todo tempo Deus, ele deu sempre saída para o ser humano. Então que eu e você possa fazer desse texto a base da nossa conversa nessa noite, e que eu e você possa entender que essa tentação de Jesus, eu quero trazer para os nossos dias o seguinte: ele venceu essas tentações. Então se eu e você estamos sendo testados no deserto, eu não preciso nem perguntar para você se você está passando ou não um deserto, porque obviamente toda a sociedade hoje está passando um grande deserto, do qual nós não temos respostas concretas, nós não temos entendimento ainda de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas eu posso dizer para você que a nossa melhor saída, a nossa única saída, digamos assim, é através de dar ouvidos à palavra de Deus, a dar ouvidos ao entendimento de Jesus Cristo e confiar na palavra de Deus. Então o tema da mensagem de hoje é testados no deserto. Nós começamos o capítulo 4 de Mateus, que diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa mesma passagem está no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, e também está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Esse relato, ele, no nosso entendimento, parece que o diabo está no controle da situação. Parece que o mandante aqui é o Satanás, é o diabo. Mas só que nós precisamos prestar atenção no início do capítulo. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando eu e você entendermos que alguns desertos da nossa vida são colocados por Deus, para que eu e você melhore como ser humano, me lembra, Spurgeon fala em uma de suas ministrações, ele fala que Deus, ele pega homens imperfeitos para pregar o evangelho para outros homens imperfeitos. E quando o evangelho chega nesses homens imperfeitos, ele começa então uma mudança na mentalidade, na maneira de agir, no caráter. E isso me alegra, porque significa que eu e você temos a oportunidade ou o privilégio de sermos alcançados por esse Deus. Como pessoas imperfeitas, sermos alcançados por esse Deus e sermos trabalhados pelo Espírito de Deus, para que juntos a gente possa então formar um testemunho de vida, e esse testemunho glorificar a Deus. Esse tema do capítulo 4, Jesus nos deixa muito claro algo muito interessante. Ele venceu esse deserto. E da mesma forma, em outro texto, Israel foi também levado por Deus ao deserto e não venceu o deserto. Ele foi testado e não foi aprovado por Deus. Está no capítulo 8 de Deuteronômios, eu vou ler só o início dele, versículo 1 a 3, Deuteronômios 8, 1 a 3. Diz o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor o homem viverá. Esse último versículo é o que Jesus respondeu para Satanás. Quando Satanás chega então, a necessidade humana de Jesus naquele momento ali, ele como ser humano venceu toda a tentação, e como Deus, ele poderia ter usurpado do poder, nós vamos entender no decorrer do capítulo, mas Jesus como ser humano, como homem, ele venceu todas essas tentações. Por que é que Jesus venceu? Para que hoje eu e você, em Jesus Cristo, pudéssemos ter essa nova vida, pudéssemos alcançar essa saída, digamos assim, ou essa estratégia de vencer os nossos desertos, as nossas situações de deserto. Quando então Jesus é conduzido para o deserto, ele tendo jejuado 40 dias, esse capítulo de Mateus fala que quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Então nos dá a entender que no final dos 40 dias o diabo tentou Jesus. Só que no livro de Marcos, aliás no livro de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13, tu pode ler depois, o livro de Lucas trata da seguinte forma: 40 dias e 40 noites que Jesus estava no deserto, jejuando, o diabo o tentava. Então já nos traz assim, então foi só um testezinho, uma pergunta, Jesus respondeu e estava livre. Não, no livro de Marcos,
no Evangelho de Marcos, ele nos relata que Jesus foi tentado durante esses 40 dias. E no final do capítulo de Marcos, relata uma coisa muito também interessante. O livro de Mateus fala que então, Jesus, quando terminou ali o capítulo, o diabo foi embora, ele disse: "Te arreda, Satanás", o diabo foi embora. Só que no livro de Marcos, relata que o diabo, o Satanás, o enganador, se afastou por algum tempo. Ou seja, então, tem uma continuidade. E por isso que eu disse para você, não é que o diabo está no controle dessa situação aqui, mas é um teste de Deus, no Filho Jesus Cristo, no ser humano, para nos mostrar um caminho. Assim como lá no livro de Deuteronômios, Deus levou o povo para o deserto, não só para castigar, mas porque Deus queria trabalhar o coração do homem, ver o que tinha dentro do coração do homem e curar aquilo que existia no coração do homem, para que pudesse então passar esse deserto, e passando esse deserto, pudesse receber essa terra prometida por Deus. Parece até que eu estou meio coach hoje, eu estou motivando você, mas é a realidade da palavra de Deus. Nós somos testados por Deus, aprovados por Deus, nesse caminho de deserto, se nós entendermos o Evangelho e nos dedicarmos inteiramente a ouvir o Evangelho e clamar a Deus: Senhor, me ajude a passar por essas provas. Só que eu quero falar alguns princípios em que o Satanás tentou de todas as formas manchar a identidade de filho de Jesus Cristo. Quando ele chega então e ele diz assim, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador chega então e diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, se tu é crente, se tu é um jovem fervoroso, se tu é um pai de família fiel à sua esposa, se você é um ser humano leal a Deus, use o teu poder de filho e transforme essas pedras em pães e sacie a sua necessidade. O que o diabo estava dizendo para Jesus, e você pode até se perguntar, você pode até parar e se perguntar, vamos já colocando a nossa vida dentro desse texto, você pode se perguntar assim, ó, qual é que é a tua fome hoje? Qual que é a sua fome hoje? Qual que é a minha fome hoje? Qual é que era a necessidade de Jesus ali como homem naquele momento? 40 dias sem comer, certamente que era pão. Eu e você às vezes temos necessidades parecidas com essa. E muitas vezes nós somos desafiados pelo enganador, desafiados pela mentira, e nós caímos na armadilha. Só que Jesus responde ele com o texto em que estava falando lá em Deuteronômios. Gente, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. O que o Salmo 119 diz: observe a palavra. Observe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai saciar a tua necessidade como ser humano. Ela vai saciar a tua vida. Ela vai curar, ela vai restaurar a tua vida. A palavra de Deus é o alimento principal das nossas vidas. E Jesus responde isso. Só que logo em seguida, no versículo 5, então, o diabo transportou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Não dá a entender que parece que o diabo está no controle da situação, né? Parece que o diabo ele está no controle. Não, tudo isso era debaixo da graça divina. Deus estava permitindo isso, para que Jesus como homem fosse tentado, para que vencesse, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Se Jesus Cristo não tivesse passado por essas situações de deserto, e sido testado, e aprovado por Deus, e aprovado pela sua persistência em fazer a vontade da palavra do Pai, eu e você não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui com a palavra de Deus nas mãos, refletindo, buscando entendimento, não estaríamos. Então quando Satanás leva Jesus então ao pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, então desafia novamente a identidade de filho. Se você é crente, qual é que são os nossos desafios diários, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Se você realmente é um homem fiel, faça isso. Coloque à prova
Entende? Deus lança então daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem, Salmo 91, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para que teus pés não se firam nas pedras. Então, note que o diabo, na primeira palavra de Jesus, no primeiro teste de Jesus, ele fala que Deus, que o homem não vive só do pão, mas vive da palavra de Deus. Logo em seguida, Satanás tenta o quê? Distorcer a palavra de Deus. Na segunda tentativa, no segundo embate que a Bíblia nos diz, como fala lá em Marcos, ele tentou o tempo inteiro, mas os relatos que estão aqui, no segundo relato, Satanás tenta distorcer a palavra de Deus na vida de Jesus Cristo. E eu quero que você entenda que na nossa vida, no nosso dia a dia, é a mesma coisa. Os nossos pensamentos, como disse Paulo na carta aos Gálatas, eles lutam diariamente. A nossa carnalidade, ela luta ferronhamente contra a vontade de Deus na nossa vida, contra a vontade do Espírito na nossa vida. E eu e você precisamos então o quê? Estar atentos a esse tipo de situação nas nossas vidas. Quando esse deserto chega na nossa vida, para que eu e você possa ser aprovado por Deus, nós precisamos estar atentos às ofertas que são propostas para nós. A sutileza de Satanás, na sua voz doce, eu imagino que ele chegou com uma voz suave, com uma voz doce, vestido de romance, de carinho. Satanás não chegou se apresentando como um diabão, um brabão. Ele se apresentou com uma voz suave. Ele até falou a palavra. Ele disse assim, ó: lança-te daqui, porque a palavra diz a teu respeito, o Senhor te guardará. Pensa, eu fico imaginando, o texto não está dizendo isso, mas eu imagino que Satanás, ele teve uma voz suave, ele chegou com uma manobra para dar entendimento. Como ele confrontava a natureza de filho humano, um ser humano, Jesus estava ali como ser humano, sendo aprovado por Deus. Então Satanás confrontava a identidade de filho, Satanás pregava para ele, dizia para ele: lança-te daqui. Eu creio que teve um rodeio para chegar nesse versículo, ele não foi apenas no versículo e falou. Mas aí Jesus mais uma vez, né, disse para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu com a palavra de novo. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos ser homens e mulheres de Deus bíblicos, mas não pessoas que decoram a palavra. Nós não precisamos ser pessoas que decoram textos bíblicos para quando for confrontado por algum irmão que sabe mais ou menos, ou sei lá eu o que, nós jogarmos versículos na cara. Mas a palavra nos ensina em todo o tempo que nós devemos guardar em nosso coração, guardar dentro do nosso coração os princípios, os valores da palavra de Deus, para que nos momentos de deserto, onde nós somos testados por Deus, nós devemos ter argumentos da palavra de dentro para fora, de caráter, de fruto. Nós precisamos então seguir os exemplos de Jesus, guardar a palavra no nosso coração. Quantas vezes Moisés, lá para o povo, chegou com a palavra de Deus? Tem exemplos lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 25, 20 e 20. Moisés chegando para o povo e dizendo, trazendo os mandamentos, ele buscava a vontade de Deus, buscava a palavra de Deus, trazia e explicava para o povo, ó, não façam isso, não pequem, não façam ídolos, não façam bezerros. E o que é que aquele povo fez? Fez totalmente ao contrário. Assim que Moisés se distancia um pouquinho, já cria um bezerro, começa a adorar algo que eles possam tocar visivelmente, porque a natureza humana, a nossa carnalidade humana, ela é rendida aos prazeres que Satanás nos oferece. Satanás não nos oferece nada que a nossa carne não esteja necessitada, essa é a verdade. Satanás só nos oferece coisas que a nossa carne anseia por ter. Os nossos desertos, na maioria das vezes, são desertos
dados por Deus, para que a gente rompa, para que a gente seja curado, para que a gente seja achado no nosso coração as coisas ruins, para que Deus possa arrancar para fora, e para que você possa ter uma vida realmente de cristão, verdadeiro, genuíno, homens da palavra, homens que caminham com princípios de Jesus Cristo. E o Satanás, ele, como eu disse, ele nos oferece coisas que já estão borbulhando em nós. O diabo não inventa uma história aleatória e vai oferecer. Aqui o texto está dizendo isso. Ele investe na fome que Jesus estava sentindo. São 3 investidas cruciais. Primeiro, investiu na fome que Jesus estava sentindo. E fome, como eu fiz a pergunta, eu e você temos fomes, várias fomes. Várias fomes. Não é só do X-calota do final de semana, é várias fomes. Eu e você sentimos fome de tudo. Desejamos tudo. E Satanás investe nessas nossas fomes. Na segunda tentativa, Satanás tenta tirar. E eu não sei você, mas eu tenho várias lutas na mentalidade. Às vezes a gente ouve a palavra, medita na palavra, prega a palavra, e quando sai para a rua para ser testado, ser provado, dá de cara com alguém, é xingado por alguém, e se manifesta pura carnalidade. Não se manifesta a palavra de Deus, se manifesta a carnalidade em nós. E aí o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra da palavra. Mas na nossa mentalidade há uma batalha, onde nós queremos manifestar a nossa carnalidade. Nós desafiamos, sempre a nossa carnalidade está querendo ser manifestada. Então Jesus disse assim, não tente o Senhor teu Deus. Se você conhece a palavra, então guarde ela no seu coração. Comece a pensar sobre a palavra de Deus. Por isso que eu falo reflexão. Gente, o culto de domingo para mim é muito precioso. É um tempo onde eu e você, na maioria das vezes, assim como já foi pregado aqui, muito crente nem pega a Bíblia na mão para ler. Isso é uma realidade. Então, esse aqui é um momento precioso de eu e você pegar e meditar na palavra de Deus. Fazer desse tempo aqui um momento de reflexão, como eu falei. Reflexão é eu olhar para dentro de mim e ver até onde eu tenho andado com Jesus no deserto da minha vida. Até onde Jesus tem caminhado dentro do meu deserto, até onde Ele tem me dado a palavra de escape, eu tenho ouvido, não tenho ouvido, eu tenho sido testado e tenho sido aprovado nos desertos da minha vida, ou eu tenho permanecido nesses desertos. Eu já ouvi muito esse tema aqui, motivacional, como eu falei antes, motivacional, mas isso é confrontativo nas nossas vidas, é para eu e você pensar. Se esse deserto que Jesus venceu na nossa vida, nós não ficamos repetindo semana após semana, né? Vamos para o versículo 8 então. E novamente, né? O terceiro teste de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui que o texto de Marcos finaliza dizendo que o diabo por algum tempo saiu, e os anjos o serviram. Gente, olha esse terceiro teste. Olha esse terceiro teste. Poder, queridos. Poder. A gente ouve pregações sobre isso. Venha para a nossa igreja, que hoje Deus vai derramar muito poder. Poder, poder, poder. Eu olho para esse texto aqui e eu lembro de muitas coisas assim dentro da minha cabeça, de textos que eu já li. Por exemplo, uma delas que eu posso citar. Todas as cartas dos apóstolos foram escritas dentro da prisão. A maioria das cartas que Paulo, que os apóstolos escreveram, eles estavam dentro da prisão. Dentro da prisão. E os apóstolos atuais, os pastores de hoje, como que é? É na frente de uma câmera do Instagram, fazendo academia e mostrando para o povo seus músculos. Eles escrevem os seus vídeos, escrevem as suas cartas diante de uma câmera, mostrando que são musculosos. Eu não estou dizendo que é errado fazer academia, cuidar do corpo. Eu também gosto de caminhar, eu gosto de comer, então eu gosto de caminhar. Mas que carência é essa que os apóstolos que se chamam hoje, que tipos de apóstolos são hoje?
Você abre as redes sociais, os ditos apóstolos, os ditos pastores, os ditos líderes da igreja, estão cheios de poder, de empoderamento sobre as pessoas, sobre as ovelhas de Cristo Jesus. Meu nome é Lindomar da Silva de Oliveira, e eu sou responsável pelo que eu estou falando. Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Os apóstolos da época escreviam cartas para o povo dentro das prisões. Hoje a motivação, é mentira o que eu estou falando, é mentira. Hoje a motivação é musculação na frente das... Ó o apóstolo aqui, ó. O que é isso, cara? Aonde que está? Eu tenho vários amigos pastores que eu gostaria de marcar nesse vídeo, para que vocês tivessem consciência, não é acusação, é consciência. Aonde está o chamamento de Deus nas nossas vidas? Aonde estão os homens que foram chamados por Deus com defeitos e que Deus agora está trabalhando para que dê testemunho da palavra de Deus? Somos nós, meu querido, eu e você. Deus tem nos chamado, nos testado nos desertos, mas a peneira, assim, se você olhar hoje, sobra pouca gente, meu querido, porque hoje o desafio, eu falo assim, ó, hoje os apóstolos davam testemunhos de Jesus Cristo. Hoje os apóstolos são personal trainer. Personal. Hoje os apóstolos são personal. São personal de Cristo. São garotos propagandas de Jesus Cristo. E Jesus não nos chamou para ser garoto propaganda. E quer ver? São tão sem conteúdo que quando eles encontram uma pessoa com deficiência no casamento, na família, eles dizem assim: irmão, tu precisa ir para a igreja. Mas ir para a igreja fazer o quê? Nós precisamos ser pessoas curadas, libertas no Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos chegar para essas pessoas que o casamento está arrebentado, que a vida está arrebentada, que não tem uma estrutura financeira, e dizer para elas: se arrependam dos seus maus caminhos. Você está em pecado, por isso que a tua vida está assim. Não existe um casamento bagunçado se não tem pecado. Não existe uma família desestruturada se não está em pecado. Mas nós queremos que essa família desestruturada, que essas pessoas desestruturadas, você precisa ir para a igreja. Mas ir para a igreja fazer o quê? Receber poder, sabe por quê? Para ser mais um garoto propaganda de Jesus Cristo. Jesus não nos chamou para ser garoto propaganda. Nós somos testados, levados pelo Espírito ao deserto, para ser aprovados por Deus no caráter, para dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Testemunho de Deus, testemunho de caráter do Evangelho de Jesus Cristo. E eu falo isso para você, não como um supra-sumo que já sabe tudo, mas como um ser humano que entende, que vai para o joelho, que diz: meu Deus do céu, eu estava vindo para cá para ministrar essa palavra, e pensando: Senhor, por que não chamou outro, Pai? Um melhor que eu, pô. Chama alguém melhor, mano. Porque eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus já me fez eu me conhecer. Já me fez eu me conhecer. Se Deus não tivesse me alcançado, me tirado da vida que eu tinha, de prática, de tudo, e tivesse burilando a minha vida, talvez nem tivesse aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, mano. Isso é privilégio demais. Isso é privilégio demais. Isso me envergonha. Isso me coloca de joelhos diante do Senhor. Isso me coloca de coração quebrantado diante do Senhor. Eu penso: meu Deus, misericórdia, Senhor. Não me deixe ir para uma academia fazer live. Pelo amor de Deus, Senhor. Me guarde disso. Me guarde disso, Senhor. Me guarde disso. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. A terceira tentação, né? Poder, querido. Jesus Cristo, sendo homem, mas também sendo Deus, Ele se nega a usar esse poder. Ele se nega. Ele rejeita esse poder. Ele tinha poder para fazer assim e matar o Satanás, matar o enganador, matar o diabo. Jesus Cristo de Nazaré, pô. E ele se nega a usar esse poder. Mas nós, como seres humanos, achamos que somos crentes. Tempo de igreja é perigoso. Porque os supra-sumos que eu conheço hoje são pessoas que têm muito tempo de igreja, não respeitam o novo convertido, acham que o novo convertido não é filho e não tem os mesmos direitos que o velho convertido,
Jesus Cristo nos ensina isso numa parábola muito tremenda. Não lembro qual é o livro que está, mas lembro da palavra e provavelmente você vai lembrar. Quando ele contrata um de manhã, outro à tarde, outro à noite, Jesus Cristo está dizendo assim, ó, são todos filhos. E todos, aos olhos de Deus, têm o mesmo direito. Mas nós, como ser humano, ganhamos um poderzinho. Tipo, eu estou aqui pregando hoje. Eu posso sair daqui me achando que eu estou pregando no YouTube, sou o cara. Olha, que nem cruze isso no meu coração. Os desertos nos burilam para que a gente possa compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Nem merecia estar aqui, é pela graça de Deus. Não tem nada humano meu para oferecer para ninguém, se não for a palavra de Deus. Como o pastor me mandou uma mensagem, o evangelho é vivo, basta nós abrir nossa boca e o evangelho flui. Não é de nós, é do evangelho. Então que você possa meditar nesses textos, meditar. Qual tem sido o deserto que eu tenho sido testado? Quais são as minhas fomes? Eu tenho negociado a palavra de Deus? Eu tenho usurpado a palavra de Deus? Eu tenho usado esse poder da palavra de Deus? Eu poderia citar aqui a noite inteira situações em que muitos irmãos em Cristo Jesus fazem. Quer ver uma coisa bem simples que eu já fiz? Por ser crente e nós trabalhar numa empresa, nós achamos que temos mais direito que o outro funcionário. Nós fizemos isso como cristão. Às vezes a gente pensa, tem um cara lá que não conhece Deus e ele está só fazendo falcatrua. Nós nos sentimos melhor que aquela pessoa lá. Sentimos. Eu sei porque eu já fiz isso. E a graça de Deus teve que intervir na minha vida e dizer, você não é melhor que o cara só porque você é cristão. Você é um ser humano que descobriu que é filho de Deus em Cristo Jesus. Então o teu papel agora, como ser humano que é filho de Deus, é pregar o evangelho para aquele outro filho de Deus que não conhece a Deus ainda. Esse é o teu desafio, é o teu chamamento, mas você não é melhor que ele. Então que eu e você possa pensar, o título não define o nosso caráter, o poder não define o nosso caráter, o conhecimento que eu tenho de Bíblia não define o meu caráter, mas aquilo que eu guardo no coração, com zelo, com amor, com gratidão. Amém? Eu quero caminhar para o final, e antes de caminhar para o final, eu quero te convidar a abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículos 7 a 15. Tudo que eu preguei está aqui dentro desses versículos agora. Diz assim, versículo 7. 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. De quem é o poder? De Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também, por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Rapaz, tudo que eu preguei está aqui nesse texto, está tudo aqui. O poder é de Deus para aperfeiçoar seres humanos imperfeitos, para que através de uma unidade de pessoas se manifeste a graça de Deus sobre uma geração, sobre uma família, sobre uma comunidade, sobre uma cidade, e isso glorifica a Deus. Que resposta a igreja, nós como igreja, temos dado para a sociedade hoje?
Ao passar os nossos desertos, nós lamentamos na rede social, oramos na rede social, mas não compartilhamos com irmãos, porque cada um tem a sua verdade, cada um é juiz de fulano, de beltrano. Nós fugimos quando temos algum problema. Quando tem alguma dificuldade, nós nos escondemos como ovelha machucada. Fugimos dos pastores, fugimos dos amigos espirituais, fugimos dos irmãos na fé. Nos escondemos, escapamos, colocamos a culpa nos outros. Usurpamos a palavra de Deus em benefício do nosso próprio umbigo, da nossa própria carnalidade. Mas o texto está nos dizendo, porque tudo isso, versículo 15, é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante. Por meio de quem? Por meio de muitos irmãos, filhos em Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo Jesus. A nossa comunidade é uma comunidade de fé que crê no Filho de Deus. A nossa comunidade e nós, irmãos aqui dessa comunidade, acreditamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós cremos num Evangelho que nos leva para a morte todos os dias, como esse texto está dizendo. Nós somos desafiados a pegar a nossa cruz e ir para a morte. Nós somos desafiados a ser pessoas que morrem pelo irmão. Nós somos desafiados a ser pessoas que choram e lamentam pelo luto do Brasil hoje. Nós somos desafiados como cristãos a isso. E eu quero te convidar então, diante dessa reflexão. É um tijolinho pequenininho, como diz o pastor. É apenas mais um tijolinho. O Evangelho não pode ser explicado pelo Lindomar durante uma ministração de meia hora ou 40 minutos. Mas ele pode ser vivido dia após dia, querido. Eu e você somos desafiados a prestar atenção na palavra de Deus, como disse o início do Salmo. O que faço para purificar a minha caminhada? O que eu tenho que fazer para purificar a minha vida, para passar por esse deserto aprovado? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, comendo da palavra. O segredo é a palavra. Não é a ministração do Lindomar, do fulano, do beltrano. É a palavra. É a palavra. Nós precisamos parar de ser crentes, garotos propaganda. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas pelo Evangelho. E apaixonados pelo Evangelho, as pessoas verão o testemunho nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você que está em casa, por você que frequenta essa comunidade. O nosso principal objetivo é os da nossa comunidade. Mas se você está nos assistindo e não faz parte de uma comunidade ainda, ou é de outra cidade, não faz parte da nossa comunidade ou de alguma comunidade, eu posso dizer uma coisa para você: pare de desculpa, procure uma comunidade, comece a conviver com pessoas cristãs, aprenda mais do Evangelho. Se você vai me assistir lá longe, Santa Catarina, Paraná, não sei aonde, bote a mão na sua consciência nesse tempo e volte para uma comunidade. Me feriram, me machucaram. Você está num deserto, às vezes Deus te colocou num desertinho, te colocou um desafio e você não consegue cruzar dele porque você não entrega esse deserto para Jesus Cristo, que já venceu o deserto. Tu continua buscando na força do teu braço, querendo para que os méritos sejam teus, querendo usurpar o poder de Deus para a tua vida. Largue mão disso. Largue o orgulho de lado e procure uma comunidade, procure o Evangelho de Jesus Cristo. Eu te desafio nesse tempo. Amém? Quero orar para finalizar essa noite. E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao nosso coração, assim como já tem feito, nas canções, na palavra, na nossa casa, com nossa esposa, nossos filhos. Que o Espírito Santo de Deus continue inundando nossas vidas, nos curando, porque tem uma sociedade desesperada, esperando uma igreja sarada. Existe hoje uma sociedade que está desesperada, buscando recursos em tudo quanto é lugar, porque ela ainda não viu uma igreja sarada. Porque a hora que a sociedade vê uma igreja branca, noiva de Jesus Cristo, não uma igreja santa, rona, mas uma igreja que está entendendo os princípios do Evangelho, essa sociedade vai entrar e vai querer fazer parte dessa igreja, do corpo de Cristo. Amém? Querido Deus e Pai, queremos entregar esse tempo na Tua presença mais uma vez, ou continuamos, Senhor, na Tua presença, porque não tem como sair da Tua presença.
Obrigado, Deus, por essa palavra ao nosso coração. E pedimos ao Senhor, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor continuem ministrando ao nosso coração, nos mostrando o caminho, nos guiando no caminho. Seja realmente a luz dos nossos passos, Deus, dos irmãos da nossa comunidade, ou de quem está assistindo, Pai, esse vídeo, essa gravação, que o Senhor possa iluminar, Pai. Da mesma forma, Deus, nós pedimos ao Senhor que derrame, Pai, do Espírito Consolador sobre todas as famílias, Pai, que têm passado pelo luto no Brasil. Nós pedimos ao Senhor, Pai, encarecidamente, que o Teu Espírito Santo venha consolar, Pai. Venha consolar todos os corações, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esse deserto que estamos passando possa ser para sermos aprovados, Deus, e não para ficarmos, Deus, nesse deserto, mas que ele possa ser uma aprovação em nossas vidas e que nós sejamos testados e aprovados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado, Deus, na comunidade, para que o Teu nome seja engrandecido, Deus, na comunidade dos santos, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Pai. Nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos, que você possa continuar dia após dia meditando na palavra de Deus. Amém?